Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela é uma baiana apaixonada pelo universo das crianças. Autora de livros infantis, criadora de um projeto de incentivo à leitura chamado Mãe que Lê, fundadora da Tibi, uma startup de livros personalizados em que as crianças são as protagonistas das histórias, e está sempre nas redes sociais, também escrevendo sobre o universo infantil. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Emília Nunes. Seja bem-vinda, Emília. Muito obrigada, Jefferson. Um grande prazer estar aqui com vocês para falar de um dos meus assuntos preferidos, que é ler para as crianças, ler com as crianças. E o que me chama a atenção, eu tive lendo um pouco a seu respeito, tem um livro seu chamado A Menina da Cabeça Quadrada, Sim, não é isso? exatamente. Que ficou com a cabeça quadrada, exatamente, de tanto ler, de tanto estar em contato com tablets. De tanto tablet, celular, computador, televisão, ela acordou com a cabeça quadrada. Que é uma realidade hoje das crianças, exato. não é? Muitas vezes já nascem plugadas ali, não é? Online. Como é que você lida com essa realidade hoje? É mais fácil introduzir a literatura infantil nesse universo dos pequenos ou você esbarra nessa tecnologia também? Nossa, a gente vive hoje nos nativos digitais, né? As crianças já nascem e daqui a pouquinho, quando começam a andar, já estão mexendo ali no celular, já estão desbloqueando, já estão sabendo mexer nos aplicativos. Então, rapidamente a criança se insere nesse mundo tecnológico, que é o que ela vê no ambiente dela, né? Quando você está amamentando o bebê, muitas vezes eu vejo as mães com o bebezinho no colo, amamentando, e do lado está ali o celular. O celular. Né? Então a gente está o tempo inteiro, as crianças estão vendo, e criança, ela repete muito o que ela vê, né? Então se ela está vendo o tempo inteiro a mãe, o pai, a família, a sociedade conectada, ela também vai ter interesse por esse mundo, né, virtual, por esse E não acaba aparelhinho. sendo um estímulo até muito mais forte do que a literatura convencional, não é? Pronto, mas temos essa realidade. Em contrapartida, as crianças gostam muito de ouvir os seus pais, seus avós, a família, seus professores, e gostam muito de ter contato. E isso a tecnologia não facilita. Né? Então, assim, a história, você contar uma história para uma criança, você abrir um livro e ler para essa criança com sua voz, né? Com sua presença ali, realmente investida naquele momento de leitura para a criança, isso é muito mais forte do que qualquer joguinho que ela vai ali sozinha, né, poder interagir. Então, Quer dizer, você está tocando num ponto, e isso é importante para os pais se conscientizarem disso, porque os próprios pais, muitas vezes, se veem também rodeados por essa tecnologia toda e que muitas vezes até facilita a vida deles na relação com as crianças. Facilita entre aspas. Muitas vezes os pais acabam usando a tecnologia como uma forma de, entre aspas, acalmar a criança. Exatamente. Então, naquele momento eu consigo, né, neutralizar ali qualquer situação que possa ter, da criança ficar mais agoniada. Então, eu dou o tablet, dou o celular, ela fica ali quietinha, mas depois a criança vai vir com mais agitação, porque, né, não é isso que a criança precisa, principalmente nos primeiros anos de vida. Ela precisa experienciar, ela precisa tocar, ela precisa ter ação e reação, que são coisas que os jogos, o tablet em si, os aplicativos não dão com tanta eficiência quanto a brincadeira, quanto colocar a mão na massa, quanto estar ali no contato mesmo com o pai, o olho no olho, o contato corporal. Então, tudo isso, né, facilita muito para que a criança, né, tem essa possibilidade da tecnologia, mas a gente precisa estar com elas mostrando que, olha, existe a presença, existe o mundo real, o mundo tecnológico é parte disso, não é a realidade. Não é? E que é um universo extremamente lúdico também, não é? Porque é fantasioso e tal. Deixa eu ver de novo a Menina da Cabeça Quadrada, deixa eu mostrar aqui. Essa daqui, você já tem 8 livros, me parece que 6 já lançados e 2 a caminho, não é isso? 2 a caminho, sim. A Menina da Cabeça Quadrada foi o meu primeiro livro. Eu lancei ele em outubro de 2016, já são mais de 15 mil cópias vendidas, é o meu best-seller. Foi uma surpresa para mim já começar com um livro tão, né, que deu tão certo, mas acho que é porque ele fala justamente de um momento muito atual que a gente está vivendo. E tem o Brincar de Livro, que é o seu livro mais recente. É meu livro mais recente. Você está com ele aí também? Estou com ele também. Foi inclusive lançado na última Flica, na Flica de 2018. A última Flica foi a da Raiz do Cabelo até a ponta do pé. Perdão, Brincar de Livro. Isso, foi logo depois da Flica. Que tem ilustrações de Ana Cunha, A Menina da Cabeça Quadrada, Bruna ilustrações Assis de Bruna Assis Brasil. Ela inclusive prêmio Jabuti.
A Ana também foi indicada esse ano ao Prêmio Jabuti, então assim, eu prezo muito pela qualidade das ilustrações do livro. Eu acho que o livro ilustrado, né, o livro para criança, a gente precisa ter esse cuidado muito grande, porque o livro é muitas vezes a primeira galeria de arte que a criança tem acesso. Esse, por exemplo, Brincar de Livro, ele é um livro-imagem. Ele é um livro que não tem uma palavra sequer. Não tem, mas ele são tem só ilustrações. Toda uma história contada. Aliás, tem, né? Sim, tem uma introdução, mas assim, a história não tem palavras. A história é toda contada através de imagens para que a criança justamente possa interagir e criar a própria história. Dar asa à imaginação. Dar asa à imaginação, exatamente. Esse, por exemplo, é um tipo de livro voltado para uma faixa etária bem flexível, bem né? ampla, isso. Ele é realmente bem flexível, a ideia é que ele possa ser lido por crianças muito pequenas e até por pessoas, né, mais maduras. Ele é um livro mais artístico. A Menina da Cabeça Quadrada, ele também tem uma qualidade de ilustração muito grande. E ela trabalha essa coisa, ela tem um traço bem de vanguarda, assim, ao mesmo tempo que retrô. Ela tem um jeito, eu gostei muito da forma que a Bruna conseguiu ilustrar A Menina da Cabeça Quadrada. E esse livro, ele foi inspirado na minha irmã, na Cecília, que tem 10 anos hoje em dia. Na época ela tinha 7 e vivia grudada no tablet, no celular, no computador e na televisão. E a minha avó, já nos seus 80 anos, passava do ladinho dela e dizia: Cecília, sua cabeça vai acabar ficando quadrada. Quando eu ouvi aquilo, eu achei a ideia tão genial que eu falei: eu preciso escrever um livro sobre isso. E o que você lançou na Flickr de 2018? Foi Da Raiz do Cabelo até a Ponta do Pé. Ele é um livro que fala sobre diversidade. Ele conta a história de uma bailarina e na primeira aula de balé os cabelos dela vão soltar. E na aula de balé todo mundo é padronizado, né? Todo mundo é igualzinho, cabelo preso, ninguém sabe como o outro é. E quando os cabelos dela se soltam, acontece uma verdadeira reviravolta. E na aula de balé seguinte, cada menina vai com seu cabelo solto. Aí a gente vai ver uma de cabelo ondulado, uma de cabelo black, uma de cabelo encaracolado, uma de cabelo liso, uma é loiro, uma é morena. Então ela trabalha justamente essa questão da diversidade e da beleza de cada uma, a beleza da diferença, da menina se aceitar como ela é, dela se gostar como ela é, e dela também poder achar, né, amiga bela mesmo sendo diferente dela. Como é que você percebe a receptividade? Esse livro, por exemplo, foi lançado na Flickr, teve uma receptividade legal? Sim, foi o livro mais vendido da Fliquinha. Olha, eu fiquei muito contente, assim, muito feliz mesmo com essa repercussão. A primeira tiragem dele já esgotou, então já está chegando uma nova tiragem. Escolas estão adotando o livro porque ele traz um tema que também é atual, né? Esse tema da autoestima, esse tema da empatia, do olhar para o outro, também da própria diversidade. Então, as escolas estão gostando, as famílias estão gostando, as mães. Eu fico muito feliz porque eu vejo que esse livro acaba tocando muitas mães. Eu, por exemplo, eu sou uma mãe cacheada, né? Meu cabelo está aqui todo cacheado. Há 3 meses atrás eu ainda era uma mãe cabelo liso. E as mães falam para mim: Emília, quando eu li esse livro para minha filha, né, que fala que toda menina é bonita do jeito que é, da raiz do cabelo até a ponta do pé. Exatamente. Elas falam: puxa, depois disso eu comecei a pensar se eu, né, volto para os cachos, se eu volto para o meu cabelo natural. Eu vejo que minha filha, né, gostou de perceber que ela também é bonita com os cabelos cacheados dela. Então, assim, funcionou muito nisso. Não foi minha intenção no começo, mas acabou funcionando muito como um gatilho para as mães pensarem nisso também, que eu acho que a literatura traz essa possibilidade dos diálogos. E o seu cuidado com a linguagem? Sim. Porque muitas vezes, eu já reparei, eu também tenho filhos pequenos, e eu vejo que alguns livros infantis tem uma linguagem ou algumas palavras que não são palavras de fácil assimilação. Sim. Eu até já me vi contando histórias de livros, eu mudo o texto ali para facilitar o entendimento. Você tem esse cuidado? Olha, eu acho que o texto, ele precisa tem que contar bem a história, né? Eu acho que tem muito livro que deixa a literatura boba para a criança. Eu acho que a literatura para a criança não pode ser boba, não pode ser simplificada. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber a cadência da contação. Eu conto muita história para os meus filhos. Eu leio um livro por dia. Eu indico um livro por dia nos meus canais na internet, no Mãe que Lê. Então, eu conto muita história. E eu também faço como você, de vez em quando, eu falo: puxa, tá travando essa partezinha da história, então vamos melhorar essa aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem palavras que eu falo: ah, mas é legal que a criança tenha acesso a palavras novas, que ela não escuta no dia a dia dela. Certamente, então, assim, eu tento não vou pelo caminho de empobrecer o texto, de deixar ele muito,
né, de fácil assimilação, mas também assim, eu me preocupo muito com a cadência da história, com o ritmo, com a forma que a história é assimilada pela criança. E às vezes assim, às vezes eu escrevo uma coisa e penso, puxa, na hora de contar, o pai vai conseguir fazer assim. Na Menina da Cabeça Quadrada mesmo tem um que ela fala, tem o gol, e tem o que ela acordou com a cabeça quadrada, então ela gritou e eu vejo depois os vídeos das mães contando, e como as crianças se divertem com a mãe fazendo porque assim, no livro já induz que a mãe faça. Né? Então eu me preocupo muito com isso, mas eu gosto de trazer palavras às vezes um pouco diferentes, um pouco, né, não tão usuais. Claro, até com o intuito mesmo Com o intuito, de enriquecer sim, mais de o vocabulário das da crianças. criança, Você disse que é o que você mais gosta de fazer, quero saber quando é que você começou, mas no próximo bloco, já, Emília Nunes, a nossa convidada aqui no Bahia da Gente, é um instante só. Bahia da Gente, de volta, a nossa convidada Emília Nunes, escritora apaixonada pelas crianças, autora de vários livros. A gente já mostrou aqui Brincar de Livro, que é o seu mais recente. Sim, é mais recente. Não é isso? Da Raiz do Cabelo até a Ponta do Pé, que foi lançado na Flica passada, a Flica de 2018. A Menina da Cabeça Quadrada, que foi a primeira publicação Sim, a primeira sua. publicação. E deixa eu ver os outros 3 livros seus. Temos também a Jacarezinha que Mordia. A Jacarezinha que Mordia, olha só. Isso aqui é bom para a criança que gosta de morder, né? Sim, ele foi criado justamente nesse contexto. Eu tenho uma filha, Malu, que mordia os coleguinhas. Mas a gente passou bem por essa fase. Um pouco depois, uma mãe na internet me pediu dica de livro sobre crianças que mordiam. E eu fui procurei, não encontrei muita coisa na literatura brasileira, encontrei um livro muito bom, né, mas era estrangeiro, e falei, eu vou falar da minha experiência. E acabei criando esse livro, Jacarezinha que Mordia, que é um sucesso no jardim de infância. As professoras adoram. Teve festa de aniversário com o tema desse livro. Você varia bem os ilustradores, sim, não é isso? Sim, o Heitor também é um ilustrador baiano, que é o Heitor livro? Neto desse livro, é um ilustrador maravilhoso. Ele tem ilustrado muita coisa bacana, ele tem um trabalho muito forte com a Renata Fernandes, que é uma outra autora. Ele tem essa pegada, assim, ele desenvolve muito bem os personagens. Eu gosto da forma que ele trabalha o personagem, é meio cartoon, é meio desenho animado, assim, ele usa bem as cores, né? Ele faz umas coisas bem inusitadas com as cores, eu gosto muito do trabalho dele. Você interfere nesse processo de ilustração? Ou seja, primeiro você faz a história, não é isso? Sim, exatamente. E que acaba servindo de referência para quem vai fazer a ilustração, mas você dá algum palpite? Olha, eu prefiro tantas ilustrações, esse tema aqui merece um... A gente trabalha muito junto, né? O autor, o ilustrador e o editor. Então, assim, normalmente a gente faz uma reunião, que a gente faz o storyboard, que chama, que é meio que a gente monta, né? Pega o texto e pensa em que página está cada texto, como é que é a cadência desse livro, qual o tamanho desse livro. E aí depois a gente interfere um pouquinho assim, porque o personagem tem muito do que eu... E tem muito do que eu pensei dele, por exemplo. A primeira jaquinha que ele mandou, da Jacarezinha que Mordia, ele mandou uma jacarezinha e eu falei, Heitor, tá lindo, tá maravilhoso, mas não é a nossa jaquinha, porque a nossa jaquinha é mais nova. Ele mandou uma jaquinha que pra mim parecia mais velha. Como é que você vai saber a idade de um jacaré? Mas eu senti, eu falei, não é. A gente percebe que é uma criança, uma criancinha. É uma jacarezinha pequenininha mesmo. Aí ele falou, Emília, tudo bem. Aí ele fez as alterações assim e ficou maravilhoso, sabe? Então a gente conversa muito e interessante também que os ilustradores também me ajudam nas histórias. Muitas vezes eles falam, olha, essa parte aqui, que tal se você colocar ou tirar essa outra palavra? Ou Brincar de Livro, por exemplo, que é um livro hoje em dia que não tem nenhuma palavra. Sim. Quando eu mandei para Ana Cunha, que é a ilustradora, eu falei para Ana, eu acho que eu quero que seja um livro-imagem, mas eu tenho um texto. Toma o texto e a gente sente. Daí ela mandou a primeira ilustração, eu falei, não, eu escolhi a ilustradora certa, porque eu não preciso de uma palavra, porque ela fala tudo que eu queria falar no texto, ela está falando na ilustração. Então, esse diálogo, essa conversa, esse trabalho em equipe mesmo. E às vezes chega o editor, que é um terceiro, digamos assim, e fala, ó, nem isso nem aquilo, vamos assim, porque às vezes tem um olhar de quem está de fora, né? Porque o autor muitas vezes está super apaixonado pela história, é como você falou, como se fosse um filho, né? Então a gente fica ali encantado. Às vezes o ilustrador, né, também tem essa paixão pela história, pelo desenho que ele está fazendo, e aí às vezes o editor vem e fala, não, pera aí, senão o livro não chega no fim, que a gente fica criando, tem que ter uma figura que dá
esse corte E olha, também. parabéns, porque a gente percebe uma qualidade Sim, caprichada, não é? sim. A Ana Paula também é baiana. A Ana Paula que fez o da Ana Raiz do Paula Cabelo, é a Azevedo, Ana né? Paula Desse Azevedo. livro aqui, É uma baiana de Ilhéus. de Ilhéus. Uma menina incrível, uma artista assim que, nossa, foi uma alegria ter encontrado ela. O primeiro livro que ela ilustrou foi o da Raiz do Cabelo até a Ponta do Pé. Sim. E ela é maravilhosa. A gente tem feito várias coisas juntas. O próximo livro que está chegando foi ela que ilustrou também. É um ilustrador diferente em cada livro. Cada Deixa eu ver livro. um outro livro seu agora. Aqui tem a Bruna também. A Bruna, que é da Cabeça Quadrada, a gente tem mais Felicidade de livros. Bicicleta. Felicidade de Bicicleta. Esse é um livro mais poético. Ele Sim. tem um texto mais curtinho e ele fala da simplicidade das coisas da vida, como andar de bicicleta, é uma coisa que a gente aprende ali pequeno, na infância, a gente nunca mais esquece. É esse Então, que mostra que os pais também já foram crianças? sim, esse mostra que os pais foram crianças, exato. exatamente. Então ele começa com o pai pequeno, o pai vai crescendo até que ele tem a filha. E mostra essa relação também de pai e filha, essa felicidade de estar junto com a família, ao ar livre, andando de bicicleta. Então tem as fases do desenvolvimento, assim. E é uma família multirracial também. Como é que você se despertou para essa arte, a literatura infantil? Nossa, eu sempre amei histórias, sempre gostei de ouvir história, sempre gostei de ler, né? Minha família sempre leu para mim. Na sua infância, Na você minha teve contato com a infância, eu tive literatura contato com a infantil? literatura, principalmente minha avó contava muita história pra gente. E eu tive uma sorte de estudar em uma escola que incentivava muito a literatura, muita leitura. Então, assim, desde levar autores para a escola, isso já lá na década de 90, né? Levar autores para a escola, levar peças teatrais de livros para a escola, incentivar que a gente escrevesse. Com 10 anos eu publiquei meu primeiro poema na escola. Então, essa coisa da escola foi muito importante para mim. O Colégio Antônio Vieira, sempre sou muito grata, né? O primeiro autor que eu conheci foi lá, que foi a Mabel Veloso, para mim foi muito marcante, mas Mabel nunca Veloso. imaginei que seria uma escritora. Mas para partir mesmo, para escrever livros? Isso, me formei em Direito, estudei Psicologia durante um tempo. Quando os meus filhos nasceram, aí eu retornei à literatura infantil. Já tinha muito tempo que eu não pegava num livro para criança. E quando eu encontrei esse tesouro, eu fiquei assim apaixonada. Foi quando eu comecei o blog, quando eu comecei o Mãe que Lê, que é um projeto de incentivo à leitura em família, que começou na internet. Eu comecei no Instagram justamente para dividir as minhas descobertas, porque eu estava Esse projeto Mãe que Lê é um blog? O projeto Mãe que Lê, ele tem uma parte que é na internet, né, principalmente pelo Instagram, que é onde eu dou dicas de livro todo dia, e ele também tem uma parte que é offline, que são palestras, são eventos, né, são atividades em escola, são trabalhos desenvolvidos em conjunto com a escola, né, de uma forma mais processual mesmo, não é só ida, mas eu também faço trabalhos maiores com as escolas e encontros de famílias leitoras, principalmente, de encontrar pais e mães para falar de livro. Você teve uma experiência com o blog também, três letrinhas, 3 letrinhas, sim. Os 3 letrinhas é a Lulu Lima, que é uma autora baiana, que é o L, eu, Emília, e o R, que é a Renata Fernandes. Renata Fernandes. Somos 3 autoras baianas, 3 autoras de literatura infantil, e nos encontramos e percebemos que a gente tinha muito em comum. Então, a gente percebeu que as iniciais dos nossos nomes formavam ler. Então, a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa junta. E escreviam o quê? Todas nós escrevemos literatura infantil, mas no blog a gente dava dicas de livro infantil e falava sobre literatura mesmo, sobre como você lê para o seu filho, como você incentivar a leitura na escola, em casa. Era muito um blog nesse sentido, de trazer o estímulo à leitura falando sobre leitura, porque a gente fala muito pouco sobre literatura infantil. Acho que é uma das coisas que a gente precisa fazer mais, falar mais, se a gente quer ter um país leitor. Você entra nas redes sociais e você tem lá todo mundo falando sobre vários temas e são poucos pais, poucas mães que pegam um livro e falam, olha, eu tô lendo esse livro daqui, foi bacana pro meu filho por causa disso, por causa daquilo. E eu vi que existe um movimento hoje mais forte. Quando eu comecei o Instagram, estava começando. Não era uma coisa tão forte como é hoje, mas hoje existe uma verdadeira rede de mães leitoras, que são blogs, são Instagrams que se dedicam a divulgar literatura. E não só a literatura, mas a experiência de leitura. Então eu conto, por exemplo, né, lá no meu Instagram, e as outras mães também contam nos delas. Eu li esse livro daqui para o meu filho, foi assim. Olha, eu tento ler para o meu filho de noite, mas às vezes ele quer tantos livros que eu acabo dormindo antes que ele. Quer dizer, uma troca de experiências. É uma troca. Não só no sentido de estar vivenciando como é que é a vivência, de estar ensinando ou partilhando, né, alguma história com alguma criança, como o que está sendo lido. Também, exatamente. O que acontece? A gente romantiza muito a maternidade, em geral. E a gente também romantiza a leitura na infância.
E quando você vira pai, quando você vira mãe, você vê que ler para a criança, apesar de ser maravilhoso, nem sempre é como a gente imagina. Como é que a gente imagina? A gente chega em casa, pega um livro na estante que tem um monte de livro bom, a gente coloca a criança na cama de pijama bonitinha, ela fica calminha lá, quietinha, não interage nada, fica só querendo ouvir a história. Aí você lê, quando você fala assim, e foram felizes para sempre, o que a criança faz? Dorme. Só que livro, leitura, não é sonífero. A criança não é esse bonequinho que fica parado na cama. Ela vai querer interagir. E esse é o mais gostoso, quando a gente consegue desconstruir essa romantização que a gente fez da leitura e se jogar mesmo com a criança. Deixar ela passar as páginas, deixar ela brincar de livro. Esse livro, Brincar de Livro, fala muito disso. De deixar a criança interagir com o livro, para que ela se aproprie desse objeto e depois descubra o que é além disso. Né? Eu te falei que eu tenho um filho pequeno também, às vezes eu percebo que a mesma história já foi contada 500 vezes e ela quer ouvir a mesma história. Mas olha que coisa maravilhosa, ela está descobrindo o que é um livro. Ela está descobrindo que toda vez que abre aquele livro vai ter a mesma história. Então, aquilo para ela dá uma segurança tão grande que ela quer ter certeza. Ela quer que você leia de novo porque às vezes ela gostou do jeito que você leu, daquela forma, daquele momento que vocês viveram através dessa leitura. Às vezes o que ela está querendo não só reconectar a história, ela quer reconectar aquele momento que ela teve com o pai, que ela teve com a mãe, que foi tão bom para ela. Então a gente tem que perceber isso também e ler quantas vezes a criança pedia aquela história. Às vezes você bota um livro embaixo e fala, filho, terminou essa, vamos ler essa aqui agora? Não, né? E é engraçado que às vezes eles falam, você conta de um jeito, e se você troca palavras, você quer acelerar a história, te corrige. Ele fala, não é assim. Ainda tem mais 2 livros da Emília aqui, que pra gente conhecer, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, Emília Nunes de volta já no Bahia da Gente. Bahia da Gente, de volta, nossa convidada Emília Nunes, escritora, blogueira, enfim, apaixonada pelo universo infantil. Você disse que participa muito de eventos em escolas, dando palestras, contação de histórias também. É um recurso a mais, não é, para enriquecer esse universo lúdico das crianças, não é, Emília? Ah, com certeza. Eu já fui para a Flica, eu já fui de cabeça quadrada. Literalmente, com a cabeça quadrada, com a caixa de papelão na cabeça. Já fui de bailarina. Então, a gente vai entrando um pouco na história. Eu nunca me imaginei num palco contando história, por exemplo. Mas aí você percebe que você precisa acessar o público, que você precisa fazer com que as pessoas tenham interesse de conhecer o seu trabalho. Mas você lidando com as crianças, você de cabeça quadrada, de bailarina, você está rodeada de crianças. Sim. Você não acaba contando ali também um pouco de história? Sim, não, eu conto as histórias, eu vou contar a história. Sim, você fala que não se vê contando história. Eu não me via antigamente. Naquele... Hoje em dia já faço isso. Inclusive já fiz dois eventos em que eu fui de cabeça quadrada para uma plateia imensa, só de adultos. Porque eu fui falar sobre literatura na infância e eu precisava fazer algo diferenciado. Então eu fui aqui no Ministério Público, imagine, toda aquela turma do direito, né, todo mundo bonitinho ali, entra a pessoa de cabeça quadrada e foi muito legal. E também fiz um trabalho com o Murilo Gun, que é uma pessoa da área de tecnologia, de inovação. Eu fiz um trabalho lá com ele em São Paulo também, uma plateia só de criativos. E eu cheguei lá com a cabeça quadrada. Então, a gente vai se superando, né? Descobrindo que a gente precisa se comunicar, na verdade. Como eu disse, como a literatura infantil ainda é algo que as pessoas não têm... Assim, todo mundo sabe que é bom ler para criança. Todo mundo quer ler para criança. Mas nem todo mundo faz disso uma atitude, faz disso algo que realmente faz parte da sua vida. Às vezes o livro vem lá da escola na mochila e volta como veio. Então, a gente tem que, né, falar sobre isso. Então, eu tenho me jogado mesmo, assim, de cabeça, em qualquer oportunidade de trazer nessa mensagem, ó, leiam para os seus filhos, leiam para as crianças. Eu falei no começo que você é fundadora da Tibi, que é uma startup de livros onde as crianças, que são as protagonistas das histórias, fala um pouco mais. Essa Tibi é inclusive a que viabiliza esses livros? Sim. A Tibi é uma editora, é uma startup de livros infantis personalizados. Sou eu e meu irmão. Né, somos uma dupla desde pequeno e a gente cresceu, decidiu empreender em algo juntos e surgiu a ideia. Mas você edita livros de outros autores também? A gente, esse ano de 2019, tem a intenção de editar alguns autores. Estamos já em negociação com alguns autores para trazer também novos autores. Sempre infantis. Nosso foco é no universo de livros para a família. Né? Talvez a gente faça alguma coisa de livros para maternidade, mas
É muito mais o foco de livro infantil mesmo. E livros voltados para um público mais infanto-juvenil, né? Um público mais juvenil. Sim. Faz parte do teu foco também? Nossa, por enquanto ainda não chegou a inspiração, não chegou, sabe, aquela coisa da história, porque a história nasce, acho que de muitas coisas, né, que vão juntando. Uma amiga minha perguntou assim para mim, Emília, e quando seus filhos crescerem, você vai parar de escrever para criança? Eu falei, acho que não, mas quem sabe eu vou escrever para adolescente, depois para adulto? Não sei, mas eu acho que não, acho que eu vou continuar escrevendo para criança sempre. Existe uma literatura bem forte, né, voltada para esse público hoje também, não é? Sim, o Brasil está muito bem, assim, a gente tem autores muito bacanas, né? Tanto na Bahia está muito forte também, a gente tem tido um movimento muito bacana das editoras. Aqui em Salvador a gente tem a Caramurê, que é maravilhosa, a gente tem a Solis Luna, que tem um trabalho incrível, maravilhoso. A gente tem a Humanidades e Educação, então tem várias editoras, né? A própria Renata Fernandes abriu a Letra A, tem a Mil Caramiolas da Lulu Lima, tem a Tibe, então tem várias editoras trabalhando e fazendo, tem efervescência e tem muito autor independente agora também, porque com a tecnologia mudou muito, né? A produção de um livro ficou mais fácil, então tem muita gente se autoeditando também. Você tem autores que te servem de inspiração ou de referência? Eu falo, por exemplo, na história da literatura infantil do Brasil, por exemplo, Monteiro Lobato, né, que tem toda a sua importância. Meu nome é história. Emília, né? Então, desde pequena. Isso, exato. Desde o personagem pequena. dele, né? Sim. Meu nome é Emília por conta da minha avó. Mas a vida inteira eu escutei, Emília, boneca de pano, toma uma pílula, aí ela vai, né? Então, assim, eu tenho mergulhado, inclusive, muito no universo de Monteiro Lobato. Eu comecei a ler Monteiro Lobato para os meus filhos esse ano. Tenho encontrado algumas questões, né, que a gente tem que pensar e ver, porque a literatura também ela é escrita numa época, então Monteiro Lobato tem a parte maravilhosa, incrível, eu sou apaixonada pela escrita dele, mas tem ali ainda um pouco, né, de uma sociedade que ainda era bastante racista. Uma coisa mais pesada, então ele né? traz algumas, né, traz um pouco dessa carga, então a gente precisa pensar e contextualizar isso, né, discutir isso na sociedade, para que a gente possa continuar lendo Monteiro Lobato, mais contextualizado. Inclusive, esse ano ele entra em domínio público, né? Muita coisa vai ser lançada sobre ele. Acho que vai ser um ano muito bacana para ler Monteiro Lobato. Eu estou apaixonada pela Ruth Rocha. Ruth Rocha? Eu reencontrei assim, os livros dela que eu tinha lido na infância. A minha infância foi muito marcada pela Ana Maria Machado, pela Ruth Rocha e pelo Ziraldo. Foram assim, os que mais eu me lembro também, muito. Que tem toda uma obra maravilhosa, né? Então, eu disse que tinha mais 2 livros para a gente conhecer. Sim, deixa eu falar, da Tibe. Ah, sim. Que é justamente que, né, esses livros daqui, eles são diferentes, porque parecem livros iguais a qualquer um, mas não são. Eles são livros personalizados. Então, esse personagem daqui, por exemplo, o Henrico, ele é feito para ser igualzinho ao Henrico da vida real. Então, a gente juntou tecnologia, inovação e literatura infantil para oferecer para a criança a possibilidade dela ser a protagonista do livro. Então, o pai, a mãe, o professor entra no site, cria o boneco da criança. Então, tem várias opções de cabelo, de cor de olho, de cor de pele, de roupas. Então, assim, você monta o bonequinho muito parecido com a criança mesmo, coloca o nome do personagem, que vai ser o nome da criança, na capa, e a criança vai entrar no livro todinho. Esse aqui é do Bahia, mas tem do Vitória também, gente, pra quem é torcedor do Vitória, briga, não. Tem né? do Vitória, tem do Bahia, porque quem calhou de vir do Bahia. Mas, então, por exemplo, nesse daqui, que acontece aqui, né, aqui em Salvador, tem a Fonte Nova no do Bahia, no Vitória tem o Barradão, no Esporte tem o estádio, né, lá, e tem Recife como plano de fundo. Então, são livros personalizados. A gente traz o contexto, né, daquela criança e traz principalmente o personagem baseado na criança. Então, ela abre o livro, ela se vê ali. Então, é uma experiência incrível, uma experiência, né, inovadora. E o segundo livro, esse último também, ele esse tem a mesma também pegada? é na mesma pegada. Esse aqui foi o primeiro do personalizado. A gente também monta o bonequinho, que dá pra ver um pouquinho, tá vendo aqui? Isso aqui todos foram bonequinhos montados nesse sistema. Sim. Cada um diferente do outro, né? E todos entram na história, todos são os grandes heróis da história, Pequena Grande Aventura. Aí o pai e a mãe podem fazer uma dedicatória também pro filho. Que legal. Então é um presente, na verdade, Parabéns, né? Emília. Obrigada. Você é talentosíssima e a gente percebe que irradia sobre uma energia muito boa. Obrigada. Deve contagiar papais e mamães, certamente. Tem 2 livros que você diz que estão a caminho. Sim, tem 2 livros a caminho que são desdobramento, de certa forma, desses 2 livros daqui. Eles viraram coleção. Então, eu fiz uma coleção para os temas da primeira infância. Então, a gente vai ter um livro que é o da mordida, o que está chegando é do hipopótamo que vai desfraldar. Então, era o hipopótamo que usava fraldas. A gente vai conhecer Popó e o processo dele de desfraude.
né? Todo mundo passa por esse momento de tirar a fralda dos filhos. Para algumas famílias é mais fácil, para outras é mais difícil. Então o Popó vem para mostrar que cada criança tem seu tempo. Popó é ótimo, Popó, né? Por que será? Tá certo. Do hipopótamo. Legal. E para te achar nas redes sociais? Pronto, @mãe que lê. Mãe que lê. Facinho. Emília Nunes. Emília Nunes, isso. Essa talentosa escritora infantil nos dando a honra de levar esse papo conosco aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns para você. Muitíssimo obrigada. Foi uma honra, foi um prazer estar aqui. Espero voltar com mais livros no futuro. A gente torce por isso também. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até uma próxima. Tchau, tchau.